sou grato por tudo o que tenho. Tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor continuamente nos lábios e também no coração de Jesus Cristo. Será sempre a nossa canção. Tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Boa noite, igreja. Boa noite, você que está assistindo a gente aqui. Eu espero que você seja bem-vindo. Filipenses capítulo 4, versos de 10 a 13. A gratidão de Paulo para com os filipenses.
Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez a meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Vamos agora cantar o hino 395 do cantor cristão. Riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem, bem falsa paz ou vão prazer, por quanto crente tem eterno gozo no Senhor, por desfrutar o seu amor. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Do mundo as honras para mim perderam seu valor. Já tenho a paz divina, enfim, servindo ao meu Senhor. Terei meu gozo principal ao vê-lo em glória triunfal. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Até que esteja lá no céu, aonde Cristo entrou, e veja a face já sem véu de quem me resgatou. Desejo só aqui viver de um modo que Ele dê prazer. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Deus seja louvado. Você está contente? Eu estou muito feliz por estar aqui participando deste culto de adoração, de louvor ao nosso Deus. E alegre também por saber que você está aí do outro lado, nos assistindo e participando conosco desse momento de louvor e adoração. Quero dizer a você muito obrigado por participar conosco e convidar para que continue até o final deste culto, ouvindo o que Deus tem a nos falar. E Ele já está nos falando, já tem nos falado através dos cânticos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. E eu quero orar por você, quero orar pela sua família. E vou fazer de um jeito que
que a minha igreja aqui ainda não conhece. Inclusive, pegando de surpresa aqui os irmãos do louvor. Na verdade, acho até que eles não vão tocar. E nem eu sou cantor, mas eu vou fazer a oração cantada. E que você esteja aí desse outro lado, que conhece esse cântico. Muita gente que me conhece o cântico, porque é característica minha cantá-lo nos cultos. Você pode cantar fazendo dele a sua oração. Pai celeste, eu preciso de ti. Pai celeste, eu preciso de ti. Pai celeste, eu preciso de ti. Sem ti nada sou, nada sou. Jesus Cristo, eu preciso de ti. Jesus Cristo, eu preciso de ti. Jesus Cristo, eu preciso de ti. Sem ti nada sou, nada sou. Espírito Santo, eu preciso de ti. Espírito Santo, eu preciso de ti. Espírito Santo, eu preciso de ti. Sem ti nada sou, nada sou. Pai celeste, eu preciso de ti. Jesus Cristo, eu preciso de ti. Espírito Santo, eu preciso de ti. Sem ti nada sou, nada sou. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. E vamos continuar adorando, cantando, exaltando o nome desse trino Deus em quem cremos, em quem confiamos. Calem-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá.
Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, sem duvidar que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, sem duvidar. Continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Ele continua sendo bom. Com pandemia ou sem pandemia, Ele continua sendo bom, porque Ele é Deus. Que bom que estamos celebrando a esse Deus único, Deus todo-poderoso, o grande El Shaddai, o nosso Deus. Eu quero pedir a sua atenção para a mensagem desta noite. Nós já cantamos, já oramos, já estamos em adoração ao nosso Deus, e agora é momento de nós ouvirmos um recado dele para nós. Eu comuniquei à minha igreja, a primeira igreja batista em Gurupi, que durante o mês de junho, e talvez até um pouco mais, eu vou trazer uma série de mensagens baseadas no livro, na carta de Paulo aos Filipenses. E hoje eu vou trazer basicamente um panorama e um destaque dos principais ensinos de Paulo para nós nesta carta. Eu quero desafiar você que está aí do outro lado, que tem sua Bíblia, a também fazer essa leitura da carta aos Filipenses. É uma carta pequena, um livro pequeno, apenas 4 capítulos, se não estou enganado, 104 versículos, dá para ler numa sentada. Como é importante a gente conhecer o teor dessa carta, uma carta que é muito oportuna para o tempo em que nós estamos vivendo. Nesse tempo, quando muitas pessoas estão preocupadas, quando muitas pessoas estão aflitas, quando muitas pessoas têm inclusive perdido entes queridos e por isso, lógico, estão tristes, pessoas que estão enfermas, preocupadas com que estão enfermos ou até com medo de pegar, como nós dizemos, essa enfermidade que assola o mundo.
precisamos assim muito de algo alegre, precisamos de algo que nos traga alegria. E não há alegria maior do que saber que o Senhor cuida de nós. E a carta aos Filipenses é chamada de a carta da alegria. Então, por isso, que entendi ser oportuno trazer durante o mês de junho, e certamente não daria para pregar, e nunca eu vou conseguir esgotar o teor dessa carta, não daria para pregar tudo aquilo que pretendo em um mês. Eu quero explorar o máximo que esse texto me permite, dentro da minha limitação, para trazer a você uma mensagem ao seu coração, ou mensagens ao seu coração, mensagens de alegria, mensagens também de exortação. Nessa carta nós vamos ver muitas coisas. E para contextualizar um pouco daquilo, ou da própria carta, do próprio livro, para que eu e você entendamos melhor, eu me lembrei de um acontecimento na história recente do mundo, que foi na Turquia. Aliás, o tempo passa tão rápido que eu estava pensando que tinha sido uns 2 anos atrás, na verdade foi no ano de 2016. Naquele país, houve uma tentativa de derrubada do poder pelo povo. O povo, ou pelo menos grande parte do povo da Turquia, tentou tomar o poder do atual governo, que ainda é o mesmo governante daquele país. E centenas de pessoas foram para as ruas, o povo foi reprimido, centenas morreram, milhares ficaram feridas. Mas eu quero chamar a sua atenção só para essa questão, apenas para dizer que durante os noticiários que acompanhava, eu ouvi a citação de uma ponte que existe ali no Estreito de Bósforo. E aquela reportagem me chamou a atenção, porque aí eu fui me lembrar exatamente das pesquisas que tinha feito da carta aos Filipenses, que o Estreito de Bósforo foi onde Paulo atravessou da Ásia para a Europa. E Filipos foi a primeira cidade onde o Evangelho chegou no continente europeu. Paulo estava na sua 2ª viagem missionária e pretendia ir numa outra direção, mas o Espírito Santo o orientou dizendo, não é por aí, é para ir por outro caminho. E numa noite, dormindo, Paulo teve uma visão, e naquela visão um homem estava de pé com a mão estendida e aclamava, passa a Macedônia e ajuda-nos. E então Paulo entendeu que era o Espírito Santo direcionando, e com seus companheiros atravessou o Estreito de Bósforo, onde hoje tem aquela ponte onde aquele povo foi reprimido e massacrado. Mas apenas para chamar a sua atenção, que ali foi onde o canal, onde Paulo atravessou para levar o Evangelho ao continente europeu, e certamente era plano de Deus isso, para que ele chegasse ali, até para que o Evangelho chegasse até nós. Da Europa o Evangelho se esparramou pelo mundo, se espalhou e chegou até nós hoje. Então, os capítulos 15 e 16 de Atos, especialmente o finalzinho do capítulo 15 de Atos, é um texto que nós também devemos ler para entender esse contexto, para entender a história da chegada do Evangelho ao continente europeu. E, claro, juntamente com a carta aos Filipenses. A carta de Filipos, ou a carta aos Filipenses, foi talvez a carta mais pessoal de Paulo. Foi uma carta onde Paulo abriu a sua intimidade, onde Paulo abriu o seu coração e conversou e falou com espontaneidade com os crentes daquela igreja. Isso mostra que Paulo tinha uma ligação muito íntima com aqueles irmãos, era o pastor daquela igreja, tinha um cuidado especial com aqueles irmãos e podia falar com ele na linguagem que falou através dessa carta. Quando nós lemos a carta aos Filipenses, achamos até, de certa forma, paradoxal ser chamada essa carta de carta da alegria, porque Paulo, ao escrever aos Filipenses, estava preso. E como é que alguém preso pode estar alegre? Como é que alguém preso pode expressar tamanha alegria e colocar trazer esse registro para nós de uma alegria tão extraordinária como foi o caso do apóstolo? E para dizer para você uma coisa, as prisões daquele tempo eram muito piores do que as de hoje.
Se hoje nós temos prisões aí realmente que são terríveis, nos dias de Paulo a situação era muito pior. Ele inclusive disse no capítulo 1, verso 13 e 14: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, ao contrário, tem servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Então, o motivo da alegria de Paulo, a satisfação de Paulo, não era simplesmente porque Paulo fosse masoquista e gostasse de sofrer, não. É que Paulo queria compartilhar com as pessoas o Evangelho de Cristo e a prisão lhe deu essa oportunidade. Paulo não perdia tempo. E apesar das circunstâncias difíceis, apesar das dificuldades, Paulo, preso, ainda assim demonstrou a sua alegria. Essa alegria demonstrada pelo apóstolo é resultado de alguém que tem determinação em seguir e servir a Cristo. Paulo diz que vivia apenas por Cristo e para Cristo. Paulo vivia para o Evangelho. Ele diz no verso 21 do capítulo 1, portanto, para mim, o viver é Cristo. Paulo não estava tão preocupado, embora doesse, embora sofresse, embora fosse angustiante, certamente, o fato de estar preso, colocado num tronco, muitas vezes, ou com a sua liberdade cerceada e limitada, mas ainda assim, ele dizia, eu me alegro porque para mim viver, ou o viver é Cristo. E Paulo então incentivava os seus leitores e nos incentiva hoje a nos alegrarmos em Cristo. Portanto, com dor, com tristeza, com alguma situação que nos afete, por momentos que às vezes não são os melhores, ainda assim podemos nos alegrar se estivermos em Cristo ou se estivermos com Cristo. O comportamento de Paulo nos mostra que mesmo quando as coisas não estão boas, tendo Cristo na nossa vida, ainda temos motivos para demonstrar alegria. A alegria de Paulo é demonstrada especialmente pelo cuidado que aqueles irmãos estiveram com o seu pastor, pelo cuidado que aqueles irmãos estiveram com ele. Aquela igreja mandou um donativo, mandou uma oferta, mandou uma ajuda ao apóstolo que estava preso através de um de seus membros. Mas Paulo também estava alegre, não era só por isso. Muitas vezes nos alegramos porque recebemos coisas, muitas vezes nos alegramos porque ganhamos presentes, muitas vezes nos alegramos porque a saúde está boa, mas Paulo se alegrava não pelo fato de ter recebido uma oferta, de ter recebido donativos daqueles irmãos, apenas, mas especialmente por ver o crescimento, o desenvolvimento espiritual daquela igreja, o desenvolvimento espiritual daqueles irmãos. Aquela igreja era uma igreja que demonstrava amor, era uma igreja que demonstrava maturidade cristã, que demonstrava compaixão. Fica explícito, portanto, que o crescimento espiritual do cristão não é apenas uma opção, é uma necessidade. E isto está claro não só em Filipenses, em todo o Novo Testamento. Nós vamos encontrar a Bíblia nos dizendo que precisamos crescer, que precisamos nos desenvolver. O próprio Jesus Cristo nos ensina que precisamos obedecer os seus mandamentos, precisamos estar ligados a Ele, precisamos crescer espiritualmente. O apóstolo Pedro, na segunda carta, capítulo 3, 18, diz, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, para demonstrar alegria nos momentos de dor, nos momentos de aflição, nos momentos de circunstâncias difíceis, é preciso ter maturidade espiritual. Paulo demonstra essa maturidade e ele vê também maturidade naquela igreja. É desafio nosso como igreja hoje, crescer na graça, no conhecimento da palavra de Deus, na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, para que alcancemos uma maturidade tal, que mesmo diante de situações difíceis, possamos demonstrar alegria. Eu falei dias desses, num dos sermões, que precisamos ter bom humor, precisamos ser alegres, mas nem sempre dá para dizer, por exemplo, como algumas pessoas fazem, olha, fale para o seu irmão que ele é bonito, ou dê um sorriso para o seu irmão. Às vezes o irmão está com uma bruta dor de dente, e como é que ele vai poder dar um sorriso? Mas ele não precisa necessariamente demonstrar um sorriso, mas ele pode demonstrar alegria pela sua maneira de viver, pela sua maneira de ser, porque mesmo com a dor, mesmo com o sofrimento, tem como sermos alegres. E sabe por quê também?
porque sabemos que a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria não é nesta terra. O apóstolo Paulo vai desenvolver esse tema na carta aos Filipenses também. Nós vamos ver várias passagens, ele falando da sua alegria, exatamente por saber que é melhor estar com Cristo, é melhor estar no céu, mas por enquanto ainda tem uma missão a ser desenvolvida aqui. Então, podemos nos alegrar, especialmente sabendo que a nossa pátria não é aqui, e podemos nos alegrar mesmo que as coisas não estejam boas, porque quando nós chegarmos no céu, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais preocupação com pandemia ou com qualquer outra circunstância, e por isso podemos dizer aleluia, glória a Deus. Como diz um dos hinos do cantor cristão, em uma das suas estrofes, diz assim: há um lar muito feliz lá no céu, onde não há tristeza nem dor, onde os salvos irão habitar na presença do seu Salvador. É essa esperança, essa certeza de que um dia estaremos com Jesus no céu, onde não haverá tristeza nem dor, que nos dá alegria hoje, mesmo diante de circunstâncias difíceis. Isso não significa que aqui não passamos por tribulações, o próprio Jesus disse que passaríamos. Isso não significa que não tenhamos preocupações e que não devamos lutar para ter uma condição de vida melhor. Sim, precisamos lutar, trabalhar, buscar um melhor conforto para nós, para as nossas famílias, porque o próprio Deus já nos deu condições para isso, e isso é motivo também da nossa alegria. E tanto é verdade que o que digo que Paulo aproveita para exortar aqueles irmãos quanto a algumas questões. E é nisso que eu quero agora me deter, chamando a sua atenção para o conteúdo desta carta, para as exortações que Paulo traz, para os ensinamentos que ele traz para nós. Não apenas foi para os filipenses, mas para a igreja do Senhor ao longo da história, na qual nós também estamos incluídos. Uma das exortações de Paulo é para que não nos intimidemos com as pressões e continuemos a expressar a nossa fé. Como às vezes é difícil, como às vezes é complicado expressar a fé em momentos como esse que estamos vivendo, em momentos de dor, em momentos de dificuldade, em momentos de sofrimento. No capítulo 1, verso 27 da carta aos Filipenses, Paulo diz: somente portai-vos de modo digno do evangelho de Cristo, para que quer eu vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vocês, que permaneçam firmes num só espírito, combatendo juntos com uma só alma pela fé do evangelho. A instrução de Paulo, a exortação de Paulo aqui, é para que não nos intimidemos e nem demonstremos uma fé fraca nesse tempo em que o mundo anda no desespero. Essa recomendação é mais do que necessária hoje, portanto, mas a nossa expressão de fé precisa ir além das redes sociais, precisa ir além das frases prontas, ou além das músicas que nos levam à emoção. Devemos ter coragem de expressar a nossa fé com alegria nesses dias, através do nosso estilo de vida, um estilo de vida que não relativize o sacrifício de Cristo lá na cruz. A salvação em Cristo, a morte de Cristo lá no Calvário, não foi em vão. A salvação é de graça, é pela graça, mas tem um preço, tem um valor, e por isso não foi tão barata. Cristo deu a sua própria vida. Somos desafiados, assim, a expressar a nossa fé no nosso viver diário, em casa, no trabalho, no lazer, nos estudos, em todos os momentos da nossa vida. Paulo continua exortando a igreja. Ele vai falar àquela igreja e consequentemente a nós, que devemos aumentar o amor fraternal, a humildade, observando o exemplo de Cristo. O capítulo 2 de Filipenses é um retrato exatamente dessa orientação. Ele diz para nós que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu estava lendo apenas as manchetes de um site de notícias
e vi um ator, uma frase que um ator de novelas aí do nosso país, bem conhecido, já bem idoso, postou. Ele disse que essa pandemia veio para nos lembrar de que nós somos muito pequenos e de que também somos todos iguais. Ah, quantas pessoas orgulhosas apenas porque têm bens, quantas pessoas orgulhosas porque se consideram sábias, quantas pessoas orgulhosas porque se acham autossuficientes. E essa pandemia mostrou para todo mundo que não tem questão de raça, não tem questão de condição social, não tem nada de diferente entre nós, porque somos todos um, criados por Deus, somos seres humanos e, de certa forma, tudo nos afeta igualmente. Portanto, nesse momento, nós podemos e devemos expressar a nossa humildade, demonstrando um amor fraternal, observando o exemplo de Cristo, seguindo o modelo que é Jesus Cristo. Precisamos pedir a Deus corações mais generosos, compassivos, humildes, perdoadores, para vivermos com alegria nesse tempo. Pessoas vivem angustiadas porque não querem descer do pedestal do orgulho. É tempo de humildade, é tempo de fraternidade, é tempo de compartilhamento e tem que ir além das redes sociais. Em terceiro lugar, Paulo nos instrui a termos cuidado com os legalistas. O que é isso, pastor? Na igreja de Filipos, uma igreja que foi plantada por Paulo, que era judeu de origem, e naquela cidade havia muitos judeus, e alguns, inclusive, se converteram ao evangelho, e estavam querendo impor regras do judaísmo na igreja cristã. Infelizmente, hoje nós temos visto muito isso, e essas coisas acabam engessando a fé de muitos crentes. A volta do legalismo nas igrejas mostra quanto a mensagem de Paulo é atual hoje. Somos libertos em Cristo. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. E não é apenas uma frase de efeito para ser usada em momentos aí fora, mas é para viver como livres em Cristo e não como escravos do inimigo, como escravos do diabo. Portanto, lá no capítulo 3, do verso 1 ao 11, que não vamos ler agora, depois você vai ler essa carta, você vai ver Paulo instruindo aquela igreja a ter cuidado com os falsos mestres, a ter cuidado com aqueles que estão querendo impor muitas regras dentro da igreja. A igreja tem sim seus dogmas, a igreja tem sim seus costumes, mas em Cristo somos livres para adorá-lo, para expressar a nossa fé. Paulo também instrui a igreja, a exorta a perseverar na caminhada rumo ao céu, tendo como modelo a vida do próprio apóstolo. As pessoas hoje parece que não vivem muito nessa expectativa da eternidade. Estão preocupadas e querem viver muito. Aliás, a expectativa de vida do nosso povo tem aumentado bastante, glória a Deus por isso. Quantas pessoas centenárias hoje temos em nosso país? Mas o que são 100 anos diante da eternidade? As pessoas estão se preocupando tanto com o tempo aqui, estão se preocupando tanto em construir uma vida aqui, e se esquecem que o destino delas é a eternidade. E a Bíblia nos ensina, Jesus mesmo nos traz esse ensinamento de que só há 2 destinos, ou é céu ou inferno. Parece pesado e falar sobre essas coisas, muitos não acreditam, mas eu creio, porque a Bíblia que diz, e ela é a palavra de Deus, e só tem essas 2 opções, ou é céu ou é inferno, e céu e inferno é o que nós vamos viver na eternidade. Eu quero e vou viver no céu, porque o caminho para o céu, eu já trilho ele, e quero desafiar você a fazer o mesmo, porque para o céu só há um caminho, e o caminho para o céu é Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Perseverar nessa caminhada, lembrando que nosso destino é o céu, nos dá alegria, porque, como eu disse anteriormente, mesmo sabendo que temos dificuldades, que passamos por situações difíceis, o céu nos aguarda. Por isso, o nosso objetivo aqui na terra vai muito além de adquirir conhecimento, vai muito além de conseguir bens e adquirir uma vida confortável. A nossa vida aqui na terra tem como objetivo principal nos tornar parecidos com Jesus. O objetivo de Deus para nós é que nós nos tornemos parecidos com Jesus, semelhante a Ele
em todos os aspectos, em todas as virtudes. Mas Paulo ainda nos ensina algumas coisas nessa carta. Ele nos ensina a buscar harmonia nos nossos relacionamentos. Mês passado foi o mês da família. Nós trabalhamos muito essa questão do relacionamento familiar. E em um dos sermões eu falei quantas famílias estão desmoronando ou já esfacelaram, quantas famílias já estão destruídas, simplesmente por causa de uma palavra mal colocada, uma mensagem numa rede de WhatsApp, ou outro grupo de WhatsApp, ou outra rede qualquer, que foi mal posta por alguém e que causou um estrago terrível. Quantas famílias ou quantas amizades acabaram simplesmente por causa de intrigas políticas, por causa de ideologias, por causa de crenças. O apóstolo nos exorta a buscar harmonia nos nossos relacionamentos. Na igreja, nós não buscamos uniformidade, mas unidade. Não há unidade sem harmonia nos relacionamentos. Precisamos, portanto, valorizar o outro, olhar para o nosso irmão, olhar para o nosso amigo, olhar para a nossa família, olhar com os outros como superiores a nós mesmos. Isso não nos diminui, isso não nos torna piores pessoas, pelo contrário, a palavra de Deus mostra que isso nos eleva a um outro nível. Mas Paulo ainda também nos instrui a não andar ansiosos, a colocar as nossas necessidades diante de Deus através da oração, tendo um coração grato. E como isso tem sido tão necessário nesse tempo. Porque a ansiedade tem invadido corações, a ansiedade tem alcançado vidas. As pessoas andam angustiadas, ansiosas, sofrendo. O apóstolo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas necessidades sejam conhecidas diante de Deus através da oração e súplica, acompanhada de gratidão nos corações. É esse texto que está lá no capítulo 4, versos 6 e 7. E no verso 7 ele vai dizer que quando nós colocamos diante de Deus as nossas preocupações, quando nós colocamos diante de Deus as nossas ansiedades, quando nós oramos e clamamos ao Senhor, pedindo a Ele que nos traga respostas, que nos traga alívio, que nos traga conforto, o resultado é a paz de Deus que vai além da nossa compreensão. Nesses dias de sofrimento, temos experimentado o quão importante é confiar na graça e no poder de Deus, dependendo sempre do Senhor. Por isso cantamos ainda há pouco: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E ainda uma última instrução, embora aqui não esgote o assunto. Paulo diz à igreja, ou instrui a igreja, a cultivar uma mente pura. Uma mente pura. No que a gente tem pensado? Que pensamentos têm ocupado a nossa mente? O verso 8 do capítulo 4 vai nos instruir exatamente nesse sentido. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que tem valor, tudo aquilo que edifica, tudo aquilo que louva a Deus, é o que deve ocupar o nosso pensamento. Tem muita gente ocupando a mente com muita coisa. E muita coisa, às vezes, poluente. Muito lixo espiritual. É tempo de purificação. É tempo de colocarmos a nossa vida nos pés do Senhor, consagrando a Ele e buscando as coisas de cima, as coisas do alto, como Paulo vai nos instruir depois aos Colossenses. Eu disse que era a última coisa que eu queria trazer, mas na verdade ainda tem uma, porque no mesmo capítulo 4, Paulo vai nos dizer e ensinar àquela igreja e a nós, que devemos estar satisfeitos com aquilo que possuímos, sabendo que é o Senhor quem supre todas as nossas necessidades. Ainda há pouco o irmão Fred leu aqui o texto do capítulo 4, de 10 até o verso 13. Mas você pode ler o capítulo 4 todo, especialmente do 10 até ao verso 20. E nós vamos ver essa instrução de Paulo, e Paulo dá o próprio exemplo como modelo. Ele diz: eu sei estar satisfeito quando tenho tudo ou quando não tenho nada. Eu sei estar satisfeito quando passo fome ou quando estou de barriga cheia. Numa tradução by Francisco Neto é mais ou menos assim. Mas é isso mesmo. A gente precisa aprender a estar satisfeito quando as coisas estão boas ou quando não estão. Estar satisfeito com aquilo que nós temos. Não significa que não devemos buscar melhorias, não significa que não devemos lutar para conseguir coisas melhores, mas sempre lembrando que tudo vem do Senhor. É Ele quem provê,
é Ele quem supre, é Ele quem traz as bênçãos até nós. A busca desenfreada por coisas tem levado as pessoas a uma ansiedade insana. Precisamos estar satisfeitos, buscar satisfação no Senhor. Então, é uma carta muito rica, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E mais uma vez, eu quero desafiar você a ler esse texto, a acompanhar essa história, a descobrir aí verdades riquíssimas para o nosso crescimento espiritual, para aprendermos a viver melhor nesse mundo tão complicado que estamos hoje. Vamos entender, portanto, que estar com Cristo, viver com Cristo, ter Cristo na vida, nos traz satisfação completa. A verdadeira alegria é ter Cristo no coração. E se você ainda não tem experimentado isso, eu quero convidar você a entregar o seu coração, a sua vida a Jesus hoje, para que passe a experimentar, desfrutar das delícias que Cristo tem para nós. Porque a alegria que Cristo oferece, como eu já disse, independe de circunstâncias. Ela está intimamente ligada a um relacionamento puramente cristão, onde há unidade, humildade, gratidão, harmonia, pureza de pensamentos, confiança em Deus e contentamento. A alegria produzida pelo Espírito Santo de Deus é que nos alimenta a nossa esperança de que o retorno de Cristo está breve e de que nós vamos viver com Ele no céu. Como é que está o seu grau de satisfação com a vida? Paulo escreveu uma carta para dizer isso ao mundo, para falar da sua satisfação, da sua alegria, não só com aquela igreja, mas da sua alegria em saber que o povo de Deus pode ser alegre apesar das circunstâncias, e que também para instruir em vários aspectos o povo que se chama cristão a crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a demonstrar uma fé sólida, uma fé robusta em cada tempo. E aí, com essa fé que nós professamos, com essa fé que nós dizemos ter, precisamos escrever uma carta ao mundo. Que carta você está escrevendo? O que você está transmitindo? Paulo escreveu essa carta aos Filipenses. Que carta eu e você aqui em Piriguá podemos escrever à cidade de Araguaína? Que carta nós podemos escrever ao nosso Brasil, ao nosso Estado? É tempo de nós pensarmos. Eu indico que você leia a carta de Deus aos homens, a Bíblia Sagrada. E aí sim, vivendo os seus princípios, os seus ensinamentos, as suas verdades, nós vamos conseguir escrever uma carta tão bela quanto Paulo escreveu aos Filipenses, uma carta que certamente vai impactar vidas e transformar vidas. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que Ele nos traga satisfação completa em toda e qualquer circunstância, para a glória dEle mesmo. Amém. Bom, meus irmãos, meus amigos, chegando assim ao final da nossa programação, eu quero orar por você mais uma vez, já agradecendo a sua participação, agradecendo a você que está aí do outro lado, que participou desse culto ou que vai assistir depois. Que o Senhor lhe dê entendimento da sua palavra e que você cresça nessa graça, nesse conhecimento de Jesus Cristo e possa expressar a sua fé sem medo e com alegria, demonstrando alegria em ser um servo de Cristo. Vamos orar. Nosso Deus, nós estamos alegres porque o Senhor nos dá essa oportunidade mais uma vez de cultuar ao Senhor. Ainda não é do jeito que gostamos, mas é a tua igreja presente, é a tua igreja participando, é a tua igreja cultuando ao Senhor de suas casas, às vezes até no trabalho, quando tem uma folga as pessoas estão cultuando, eu louvo ao Senhor por isso. Eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor abra o nosso entendimento para a tua palavra, para que a compreendamos e a vivamos de um modo pleno, de forma que a nossa fé seja fortalecida, para que o nosso crescimento espiritual seja elevado, para que possamos demonstrar alegria em toda e qualquer circunstância. Eu quero, ó Deus, que o Senhor nos ensine, a cada um de nós, a mim, a tua igreja, aos nossos amigos, o que é ter uma satisfação completa, dependendo sempre do Senhor. Abençoa, Senhor, o teu povo, abençoa os nossos amigos, abençoa as famílias, abençoa o nosso país. Dá-nos o livramento dessa epidemia, dessa pandemia, dessa situação toda que tem nos atingido. Livra-nos, ó Deus, de todo o mal.
Dá-nos uma semana de paz, uma semana feliz, guardados, protegidos pelo Senhor. E que o amor de Deus Pai, a graça bendita e salvadora de Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, que conosco estão, conosco permaneçam desde agora e para sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe você e você possa se alegrar com o Senhor.